Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 26. E nós vamos ler ele quase todo, e nós vamos lendo e parando e conversando aqui, comentando. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor falou comigo nesta semana. Abriu aí? Então coloque as suas mãos sobre a sua Bíblia, seja ela de papel ou a sua Bíblia no celular, e nós vamos orar. Pai, obrigada por este dia, obrigada pela Tua presença que está aqui, obrigada porque o Senhor cuida de nós e o Senhor envia a Tua palavra a nós para nos curar, para nos ensinar e nos fazer prosperar em tudo aquilo onde colocamos as nossas mãos. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus, fala conosco, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e atentos para ouvir a Tua voz e a Tua direção para nós. E que os nossos olhos espirituais estejam sensíveis para enxergar o que os nossos olhos naturais não estão conseguindo enxergar. Que nós saiamos daqui com a palavra queimando no nosso coração e com as Tuas promessas reavivadas na nossa mente, na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Esta música que foi cantada agora, né, tem tudo a ver com a mensagem. Eu tinha na semana, eu tinha até pensado, né, vamos cantar essa música, mas acabou passando, né, o tempo e eu não pedi. Eu falei, eu não vou pedir em cima da hora. Vamos lá, capítulo 26, versículos 1 ao 6, nós vamos ler primeiro. E depois a gente vai pular lá para o versículo 12 até o 13. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito, porque procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, lembra lá no início que está dizendo que era um ano de fome, houve fome naquela terra, e no mesmo ano, Isaque colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Não foi por causa da terra, não foi por causa de Isaque, não foi por causa do lugar, porque existia uma crise geral. A Bíblia registra aqui que é como se fosse hoje, que nós estamos todos vivendo uma pandemia, e ela está atingindo a todos. Não importa se tem dinheiro ou não, não importa se é alguém conhecido ou não, se tem uma boa saúde ou não, porque no início nós víamos e ouvíamos falar que eram as pessoas com algumas debilidades na sua saúde física. Mas depois vimos que pessoas saudáveis, praticantes de atividades físicas, que levavam uma vida saudável, também sofreram com o Covid, também perderam a sua vida. Então, estava acontecendo naquela época uma crise geral. Não era fome por desigualdade social. Uns têm e outros não. Era fome porque a terra não estava produzindo fruto, não estava dando fruto. E isso é o que nós estamos vivendo hoje também, neste tempo. Isaque, ele viu que ele precisava fazer alguma coisa. Ele viu que ele não podia ficar acomodado. E neste trecho que nós lemos aqui, nestes versículos, nós podemos extrair daqui 2 lições para a nossa vida. A primeira lição, se você está anotando aí, em meio às crises, não podemos nos acomodar.
nós precisamos identificar se há alguma crise, se há algo acontecendo na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, e nós não podemos ficar esperando que um dia vai passar, esperando que um milagre aconteça, esperando que, não. Nós precisamos mudar o caminho que estamos fazendo. Precisamos tomar atitudes, ter posicionamentos, ter atitudes. O comodismo, ele é pecado. E se eu e você identificarmos que em alguma área da nossa vida nós estamos acomodados, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é mudança de atitude. Então nós precisamos nos arrepender, voltar e começar a ter atitudes práticas para mudar o cenário da crise que estamos vivendo. E olha algo importante aqui. O texto fala que houve fome naquela terra, como tinha acontecido na época de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 20, versículos 1 a 18, vai relatar algo semelhante. Então já havia acontecido, estava acontecendo, e outras épocas na Bíblia também foram registradas crises. E o que isso ensina para mim e para você? Que esta crise que nós estamos vivendo, seja ela por questão da pandemia e do Covid, ou seja uma crise financeira na sua família, na sua vida financeira, seja uma crise na sua saúde, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios, ela é uma crise que ela tem começo, ela tem meio, mas ela tem fim. Ela vai passar. Assim como aconteceu, e a Bíblia relata isso, que as coisas aconteciam e elas passavam. E o tema desta mensagem é alcançando a bênção de Deus em meio às crises. Não quando a crise passar. Vamos ver, quando a crise passar, vamos ver o saldo disso tudo. Não. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, eu vou tomar atitudes práticas para extrair bênçãos de Deus para a minha vida e para a minha família, para os meus negócios. Por exemplo, na sua vida pessoal, todos nós passamos por fases na nossa vida de transformações, de momentos decisivos, de momentos em que nós precisamos mudar atitudes. Coisas que nós fazíamos, deixarmos de fazer. Coisas que nós não fazemos, passarmos a fazer. Temos atitudes práticas para mudar o cenário da nossa vida pessoal. Na nossa vida espiritual, se as crises, se as dificuldades, os problemas, a angústia tem esfriado o seu relacionamento com Deus, tem te afastado do Senhor, hoje é o dia para você se aproximar do Senhor. A Bíblia diz, acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Perceba que a atitude é minha primeiro. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Então tomar atitudes para que a chama seja novamente acesa no nosso coração. Dentro do nosso relacionamento familiar. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, cuide da sua família. Cuide da sua esposa, marido, dê atenção, olhe nos olhos, passeia de mão dada. Muitas vezes a gente perde o hábito, perde o costume. Volta às práticas das primeiras obras. Você, esposa, cuide do seu marido, dê atenção a ele, supra as necessidades dele, em todas as áreas. Você, filho, filha, pais, que haja uma conexão e trabalhem para isso. A conexão entre pais e filhos, ela não acontece, aconteceu. Ela é criada, ela é gerada, ela é feita com atitudes práticas no nosso dia a dia. E quando o mundo, o diabo estiver tentando tirar o nosso filho de perto de nós, estiver tentando roubar os valores preciosos da palavra que nós temos colocado no coração dos nossos filhos, esta conexão vai mantê-los ligados conosco. Esta conexão que é formada desde pequenos e precisa ser mantida para sempre. Isto vai mantê-los ligados. Isto vai mantê-los ouvindo a nossa voz, orientando a vida deles.
No nosso relacionamento como família, nós precisamos cuidar da nossa família. No trabalho, o pastor Davis pregou aqui na semana passada, brilhe Jesus, brilhe Jesus, brilhe Jesus ao mundo. Seja lá no seu trabalho com o seu chefe, que está acima de você, com aqueles que trabalham e são seus parceiros, estão no mesmo nível que você, e aqueles que você cuida, que estão abaixo de você, que são liderados por você. Não importa a posição da pessoa, importa a sua posição. Você é filho de Deus, você tem a luz de Jesus brilhando através da sua vida. Brilhe Jesus na faculdade, brilhe Jesus na escola, brilhe Jesus no trabalho. No nosso trabalho em equipe, o pastor também falou sobre isso. Trabalharmos em equipe aqui na igreja não é fácil. Nós mantemos o nosso trabalho no mundo corporativo porque ele nos dá retorno financeiro. Mas quando vem para a igreja, a gente tende a abrir mão muito fácil. Mas isso não pode acontecer. Porque aqui nós estamos trabalhando juntos por algo muito maior. Nós estamos gerando frutos aqui na vida das pessoas, frutos que permanecerão para a eternidade. Então precisamos de unidade aqui juntos, se identificarmos em todas estas áreas da nossa vida, algo que precisa ser feito, não tenha medo, dê um passo, tome uma atitude, não se acomode, porque o Senhor, Ele tem palavra para a nossa vida. Eu queria que você abrisse no livro de Isaías 41:8, mas deixa marcado Gênesis, porque a gente vai voltar lá daqui a pouco. Isaías 41:8 diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, aqui coloque o seu nome, viu? Você, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Preste atenção no versículo 10, o que o Senhor diz para mim e para você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o Senhor, o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então tome atitudes práticas para viver um milagre na sua vida, para poder experimentar as bênçãos de Deus em meio às crises. Então essa primeira lição, não se acomode. Fala bem forte aí, eu não posso me acomodar. Mais uma lição que nós aprendemos aqui. A obediência, ela gera bênção. Para obedecer a Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Não posso simplesmente virar para você e dizer assim, obedeça a Deus, obedeça as ordens dEle. E você virar para mim e falar assim, que Deus você está falando? Quais ordens você está falando? Nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Nós obedecemos e nós confiamos nas ordens de quem nós conhecemos, na intimidade. Nós confiamos nas pessoas, as pessoas que estão próximas de nós, em que nós ouvimos a voz e reconhecemos o tom da voz que está sendo usado para falar com a gente. Então tenha um relacionamento próximo com o Senhor. E se hoje você percebe que se distanciou do Senhor, que está com o seu coração frio, que você não consegue mais ter tanta sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e os direcionamentos dEle para a sua vida, volte-se para Ele. Hoje é manhã para você voltar-se para o Senhor, ouvir o que é que Ele tem preparado para você, o que é que Ele espera de você, qual é o projeto nisso tudo, Senhor, no meio de tudo isso que eu estou vivendo, qual é o plano? Qual é o projeto? Eu quero, Senhor, confiar, eu quero conhecer e confiar de tal forma que eu possa obedecer os Teus mandamentos. Abraão obedeceu, nós vemos isto no versículo 5. Abraão obedeceu e Isaque foi alcançado pelas bênçãos por causa da obediência de Abraão.
Quando nós, como pais, obedecemos ao Senhor, ouvimos a voz de Deus e obedecemos, os nossos filhos são alcançados por esta bênção. E olha, preste atenção, você que é jovem, que está aqui, que não é casado ainda, que não tem filhos ainda. Abraão obedeceu antes de ser pai. Abraão obedeceu ao Senhor, e a bênção dele, a obediência dele gerou bênção para a vida do seu filho. E um legado, o tema deste ano da Comunidade da Graça é legado. O legado que ele deixou para Isaac, porque Isaac também obedeceu. Nós vemos aqui no versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar, ele obedeceu ao que o Senhor tinha dito a ele. E quando ele obedeceu, o Senhor o abençoou. O tornou um homem muito rico em uma época em que havia fome e crise na terra. Então a segunda lição que nós temos aqui é a obediência, ela gera bênção. Livro de Isaías, no capítulo 29, a palavra do Senhor para mim e para você. Sandra, beleza, eu vou obedecer, mas quais são os planos que Deus tem para mim? Que eu já vi essa frase esses dias, há um tempinho atrás. Ok, eu decido obedecer, mas e agora? Como vai ser daqui para frente? Olha o que a palavra de Deus diz, o Senhor dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aqui o versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Nós temos um Deus que tem planos de paz para a nossa vida, planos de nos fazer prosperar em todas as áreas. E a prosperidade não é só financeira, é a alegria, é a paz, é a saúde, é a plenitude de alegria que nós temos através da nossa nova vida com Jesus. Então, esta segunda lição, vamos obedecer ao Senhor, e isso vai gerar bênção para nós e toda a nossa família. Volta lá para o livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler agora, do versículo 7 até o versículo 11. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? E Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Aqui Isaac repetiu o mesmo erro do seu pai Abraão. Abraão também disse que Sara era sua irmã e não a sua mulher. Lembram que eu falei que a nossa obediência, ela traz bênção para os nossos filhos? E a nossa obediência ensina também os nossos filhos a obedecerem? Da mesma forma que os filhos reproduzem o que é bom, eles reproduzem também o que é ruim. E Isaac repetiu aqui o mesmo erro de Abraão, o seu pai. Neste trecho, nós podemos tirar aqui mais uma lição, que, se aplicada em nossa vida, ela dará muitos frutos, que é: nós precisamos andar na verdade. Precisa haver transparência em todos os nossos relacionamentos. Abra comigo no livro de Colossenses,
no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então a transparência, ela não pode haver somente dentro da nossa casa e da nossa família, mas lá nos nossos negócios não. Ou eu sou transparente, eu falo, ando em verdade nos meus negócios, mas com a minha esposa ou com meu marido eu tenho reservas. Para os meus filhos eu não falo tudo, para os meus pais eu não falo tudo. Tem uma frase bem conhecida lá em casa, que se o pai e a mãe não podem saber, é coisa que vai dar ruim. Sabe quando você fala assim, nossa, meu pai e minha mãe não podem nem saber disso? Vai por mim. Vai dar ruim. Fecha parênteses. Então nós precisamos andar em verdade, não em alguns relacionamentos. Não é o lugar onde eu estou, se é na minha casa, se é no meu trabalho, se é na minha escola, se é na minha faculdade, se é na igreja. Não é o lugar onde eu estou, mas é quem eu sou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi formado nova criatura em Cristo Jesus. Então ande na verdade, tenha transparência nos relacionamentos, nos seus negócios. Uma mentira, para ser sustentada, ela precisa de outra mentira. E aí, para você sustentar aquilo, você precisa mentir mais uma vez. Só que se você se expõe demais, fica próximo demais, há um risco muito grande da mentira ser descoberta. Então, o que a gente tem que fazer quando está mentindo? A gente acaba se afastando, se afastando, se afastando. Um abismo chama outro abismo. Então, nós vamos, como filhos de Deus, somos os representantes do céu na terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então, como filhos de Deus e representantes do céu, nós vamos estabelecer um reino de verdade nesta terra. Amém? Glória a Deus. Volta lá para Gênesis 26. Gênesis 26 nós vamos ler agora, dos versículos 14 até o 22. Está falando aqui sobre Isaac. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Olha aqui que inveja acontece e é real. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes, os filisteus, taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, porque você já é poderoso demais para nós. Por isso, Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Então, ele reabriu alguns poços aqui. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Só que Isaac avançou. Ele não ficou choramingando ali na beira do poço, e nem ficou ali em contenda, em conflito com os pastores de Gerar. Ele avançou com seus servos. Versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaac se mudou dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Nós vemos aqui que Isaac prosperou porque o Senhor o abençoou. E por causa disso, os filisteus invejaram Isaac e pediram para que ele saísse daquela terra. A gente precisa olhar para isso tudo com um olho espiritual.
O que está acontecendo no nosso natural, na nossa vida, no naturalmente, nós que somos cidadãos dos céus, precisamos ter uma percepção, um entendimento espiritual. Podemos entender que talvez Deus estivesse, e como de fato estava, empurrando ali Isaac para avançar, para mudar, para sair dali, para ir mais adiante, porque Deus tinha um plano para ele lá na frente, tinha um espaço para ele. O nome do poço significava: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. E é uma lição que nós precisamos tirar desse texto, precisamos seguir em frente, crendo que Deus está nos fazendo avançar em meio à crise. Quando nós enfrentamos a inveja, o confronto das pessoas, isso não pode gerar em nós medo, isso não pode nos paralisar, isso não pode nos acomodar, nos gerar lamento. Quando nós enfrentamos crises e dificuldades e confrontos com as pessoas, precisamos lembrar que a nossa luta não é com as pessoas. E entender que Deus está nos movendo e nos dando oportunidades no meio de uma crise. Entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E ao invés de nos paralisar, esses confrontos, essas crises e essas dificuldades, elas precisam gerar em nós fé. Elas precisam gerar em nós uma falta, inconformismo. Nós precisamos nos inconformar diante da crise e fazer alguma coisa. Ela precisa gerar em nós expectativa de algo que Deus está preparando para nós. E precisamos avançar, obedecendo a voz de Deus, tomando decisões conscientes, crendo que o Senhor vai adiante de nós. Quando nós conhecemos o Deus em quem nós confiamos, quando nós depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor e confiamos que Ele está no controle de todas as coisas, aquilo que veio para ser uma maldição na nossa vida, aquilo que veio para nos destruir, Deus transforma aquilo em bênção. Deus transforma aquilo em algo que vai nos impulsionar, nos levar ainda mais alto, ainda mais próximos da missão que Ele tem para nós, do projeto que Ele tem para nós. Se Ele não nos empurrar de alguma forma, nós vamos ficar parados e estagnados. Mas olhando para isso, nós precisamos entender que Deus está nos empurrando. Isaías 43:18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não está dizendo que nós temos que anular o passado, não é isso. Porque toda a nossa história, tudo que aconteceu na nossa vida até aqui, todos os fatos que aconteceram na nossa vida, formam quem nós somos hoje. Então não abandone o seu passado, esqueça do seu passado, apague o seu passado. Ele formou quem você é hoje. Mas olha aqui, esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus está criando oportunidades em meio à crise. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Eis que... Cadê? Ela aqui, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, onde não há chance, onde você olha e não vê uma solução. Deus cria uma oportunidade. Deus te empurra para aquilo que Ele tem preparado para você. Então confie no Senhor, avance, cresça, vá adiante, confiando de que a sua vida está nas mãos do Senhor e Ele nunca perdeu o controle da história. Amém? Versículos 23 e 25, lá do capítulo 26 de Gênesis, volta lá. Versículos 23 a 25. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu. Olha aqui, irmãos. Deus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Ele é Deus presente, Jeová Shammah, como nós aprendemos aqui. Ele é um Deus presente na nossa vida.
Isaac tinha acabado de passar ali por uma luta tão grande, cavando poço e eles entulhando, cavando poço e eles tirando de Isaac, e ele tendo que avançar, tendo que procurar outro lugar, tendo que cavar de novo, e até que ele chegou no momento em que ele cavou e ok, agora deu certo, agora o Senhor está aqui, vai nos prosperar. Então ele devia estar exausto daquilo. E o Senhor veio ali novamente abraçar Isaac e reafirmar as promessas dele para a vida de Isaac. Olha lá, no versículo 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E assim como Deus estava com Isaac, com Abraão, com Jacó, não tem a oração que a gente fala, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o meu Deus. E assim como Ele estava com estes homens, Ele está hoje comigo e com você. E Ele diz, não tema, porque eu estou com você, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te fazer avançar para cumprir a missão que eu tenho para a sua vida. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ele estabeleceu ali o senhorio de Deus. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Nós temos, assim como aprendemos na semana passada, o Deus Jeová Elion, não é, amor? Jeová Elion, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de aliança, Ele é Deus que envia a palavra dEle e a palavra não volta vazia, Ele cumpre a palavra dEle, Ele promete, Ele nos lembra, Ele reafirma e Ele cumpre a promessa dEle, a palavra dEle na nossa vida. É um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E o mais gostoso disso tudo, meu irmão, minha irmã, é que os olhos do Senhor estão sobre nós. Agora, neste momento, você está sendo visto, você está sendo enxergado pelo Senhor. O Deus Emanuel, o Jeová Shammah, o Deus presente, aquele Jeová Rafá, o Deus que nos cura, o Jeová Shalom, que nos dá paz, o Jeová conosco, Deus conosco, está presente na nossa vida, para nos fazer crescer, avançar e nos fazer extrair bênçãos em meio às crises. Elas não vêm para nos destruir, as crises vêm para nos fazer avançar e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês.